Olá pessoal, aqui de volta Rafael Brandão. Hoje eu vou falar para vocês um tema um pouquinho diferente do habitual que eu costumo falar. Eu vou falar sobre depressão, e não é depressão somente nos pacientes com câncer, é depressão de uma forma geral. E eu vou aqui me atrever a falar um pouco de depressão, porque além de médico, de clínico geral, eu gosto muito desse tema. Antes de decidir ser oncologista, no final da faculdade eu queria fazer psiquiatria, estudei bastante psiquiatria nessa época, acabei prestando para psiquiatria, os meus amigos mais próximos sabem disso, acabei passando para psiquiatria, mas eu tinha também passado para clínica médica, clínico geral, e aí eu acabei optando em fazer primeiro clínica médica e depois eu ia fazer psiquiatria, mas aí acabou que a vida foi me levando para oncologia, mas eu sou super aficionado por estudar neurociência, saúde mental de uma forma geral, e depressão é um assunto que não dá só mesmo para o psiquiatra saber, porque é um problema de saúde pública. A gente sabe que é uma das doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2020 isso vai perder somente para as doenças cardiovasculares. A depressão ela é ultramente incapacitante para os pacientes. Os pacientes sofrem muito com isso e de fato não dá somente para o psiquiatra saber disso. Todo médico, todo clínico, aliás, todo mundo tem que saber um pouco sobre depressão, até para poder ajudar e não falar bobagem quando for dar aí as dicas para os pacientes e para todos aqueles que sofrem. Bom, o que eu quero falar hoje? O que a gente sabe é que antidepressivo é ultra importante, super fundamental aqui no tratamento dos pacientes com depressão, terapia da mesma forma. Mas existem outras estratégias que a gente não fala tanto, que não são tão dentro do nosso conhecimento, que eu acho importante a gente falar hoje aqui. Então eu vou tentar falar estratégias além das terapias medicamentosas e das terapias propriamente ditas. Do autocuidado, tá? Autocuidado, ou seja, os pacientes eles têm uma responsabilidade sobre o tratamento independente da doença. Por mais difícil que seja, por mais complexa que esteja essa fase na vida de vocês, os pacientes precisam ter aqui um autocuidado, uma autorresponsabilidade do tratamento. Então, eu vou falar 5 formas aqui que eu acho que vão ajudar muito os pacientes com depressão, e de novo não é baseado no que eu acho, é baseado no que a ciência traz de mais moderno, baseado aí na medicina baseada em evidência, sempre nos ancorando para nos dar substrato científico aqui para tudo que a gente fala. A primeira é exercício físico. A gente sabe que exercício físico é muito importante nos pacientes deprimidos, existem vários e vários papers mostrando isso, evidências até mesmo bioquímica, neuroquímica, mostrando o aumento dos neurotransmissores e mostrando aí um desfecho. Então existe todo um racional pré-clínico e alguns estudos epidemiológicos mostrando um benefício da atividade física para os pacientes depressivos, que estão em depressão. Uma revisão, uma meta-análise, na verdade, recente, publicada no final do ano passado, numa revista super importante americana sobre ansiedade e depressão, envolveu 11 trials, 11 estudos, 455 pacientes, e esses pacientes haviam feito exercício aeróbico pelo menos 45 minutos durante 3 vezes por semana. E o grupo que fez exercício aeróbico teve um melhor desfecho. Os pacientes depressivos saíram mais rápido da depressão aqueles que fizeram atividade física. Então a depressão já é de fato conhecida como a atividade física para os pacientes depressivos já é de fato uma arma super importante no tratamento da depressão. A segunda dica que eu quero dar é a nutrição. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu morava nos Estados Unidos, em Boston, e estava treinando em Harvard. Eu assisti uma palestra um dia, não tinha nada a ver com oncologia, sobre Nutritional Psychiatry. Traduzindo um pouco, ficaria psiquiatria nutricional. O que é isso? É basicamente que alguns alimentos predispõem a chance de alguns pacientes, que já têm uma predisposição, a desenvolver depressão, ansiedade, qualquer coisa do tipo. Eu lembro de um exemplo de que tem pacientes que comem pizza, obviamente, provavelmente deve ser por conta da farinha, etc., acabavam desenvolvendo como se fosse uma fossa por conta como se fosse aquela sensação de fossa da pessoa que levam fora da namorada, coisas do tipo. Então aumenta aí depressão, coisas relacionadas. E tem uma série de dados, uma série de papers super interessantes para quem gosta de medicina baseada em evidência, mostrando que de fato nutrição está relacionada aí nos desfechos dos pacientes depressivos. Um estudo super legal que eu peguei
foi um que mostrou também uma meta-análise, 24 estudos, deu mais de 1 bilhão de pacientes que eles avaliaram, 1 milhão de pacientes que eles avaliaram, mostrando que os pacientes que se alimentavam de uma forma adequada, ou seja, uma dieta mais parecida com a dieta do Mediterrâneo, saindo um pouco dos doces, dos açúcares, dos altos índices de carboidrato, tiveram melhores desfechos. Aí, uma meta-análise super robusta também, publicada na Psychiatry Research, que é uma revista bem importante da psiquiatria, mostrou aí 21 estudos, 117 mil pacientes, e mostrou também que os pacientes que tiveram uma alimentação rica em fruta, vegetais, alimentos integrais, tiveram os melhores desfechos, saíram mais rápido da depressão de novo. Exatamente da mesma forma que eu gosto de falar para os meus pacientes com câncer, e também dando só uma dica rápida, soltando aqui um pouco da minha vida pessoal rapidamente, eu também já quis ser cardiologista, então eu sempre faço um paralelo com a cardiologia. E quando eu era estudante, queria ser cardiologista, etc., eu estudei bastante cardiologia, e assim como na oncologia eu falo para meus pacientes, se você quer saber o que deve ou não comer, pensa no que é a cardiologia. Tudo que faz bem para o coração diminui a chance de câncer e diminui também a chance de desenvolver depressão, e também ajuda os pacientes a ficarem livres da depressão, tá? Então, tudo que dá na natureza, tudo que dá em árvore, tudo que é mais natural possível, tudo que é mais próximo de uma dieta do Mediterrâneo, tudo que diminui aí a ingestão de enlatados, de conservantes, de carne vermelha, açúcar, tudo que melhora, aumenta a ingestão de frutas, vegetais, alimentos ricos em fibras, isso tudo é melhor tanto para o coração, diminui a chance de câncer e também melhora a nossa saúde mental. Então, super importante a nutrição aqui como um aliado. Então, a gente já falou primeira coisa que a gente acabou falando foi a atividade física, a segunda coisa que a gente falou foi a nutrição, e a terceira coisa que eu vou falar agora é gratidão. Super estranho falar isso, mas gratidão, tem aí alguns dados mostrando que os pacientes que têm gratidão, pelo menos teve um estudo super legal numa revista chamada Neuroimage, que mostrou que os pacientes que escreviam uma vez por semana algumas coisas que eles eram gratos na vida, acendia aí nas ressonâncias desses pacientes uma área do cérebro chamado córtex pré-frontal, que é justamente a área que é acometida quando os pacientes sofrem de depressão. Sabidamente isso já é a topografia do cérebro, é o lugar do cérebro específico que sofre com depressão. Então, os pacientes que têm depressão, eles acabam exercendo a gratidão pelo menos uma vez por semana, eles têm aí um benefício nessa topografia do cérebro. Então fica também uma dica como um exercício super fácil e super bom de se fazer. A quarta dica rapidamente aqui é vida social, e um estudo hiper simples, mas super legal e didático de ser visto foi, eles pegaram os pacientes que estavam num hospital psiquiátrico com depressão severa, e esses pacientes, metade foi levado a ser engajado em algum grupo social, ou grupo de esportes, ou grupos de artesanatos, e o outro grupo não houve essa abordagem de grupos. E todos aqueles que se envolveram, conseguiram se envolver de alguma maneira, saíram mais rápido também da depressão. Então, o quão importante é a vida social e o engajamento para alguma coisa. Eu gosto de fazer muito isso para meus pacientes com câncer, então eu sempre estimulo eles se reunirem em grupos de mulheres com câncer de mama, grupos de homens com câncer de próstata. Isso tudo é muito importante, tanto para a saúde mental como para a saúde física, e a gente sabe que o apoio mútuo de um paciente com o outro ajuda a resolver mais rápido aí os problemas de saúde. E a quinta e última que eu não posso deixar sem falar aqui é a fé. Tem vários estudos mostrando que os pacientes com fé têm melhores desfechos, não só na oncologia, na cardiologia, nas doenças em geral, mas também na saúde mental. E um estudo bem legal, bem bonito, bem feito, envolvendo 159 pacientes, um estudo prospectivo, ou seja, olhou de um ponto agora para frente, para o futuro em diante, e ele avaliou aí todos os pacientes que eram respondedores e não respondedores, e viram que os pacientes respondedores tinham mais fé, acreditavam em Deus independente da religião. Existe um outro estudo
que foi publicado no Jornal Americano de Psiquiatria em 2012, é um estudo antigo, mostrou que os pacientes que tinham fé, que tinham uma religião, eles tinham 73% menor chance de desenvolver depressão. Então a fé é algo importante, independente da religião, mas é super importante a fé aqui. E para finalizar esse vídeo, é fundamental os pacientes com depressão tomar o remédio, fazer a terapia que foi prescrita aí pelo seu psicólogo, psiquiatra, saber dos efeitos da atividade física, da dieta, da gratidão, do relacionamento social e da fé. Saber que isso existe, porque mesmo que num primeiro momento os pacientes estão num grau tão avançado de depressão e não consigam dar o primeiro passo, ou seja, não conseguem fazer atividade física, não conseguem exercer fé, não conseguem cuidar da dieta, mas se ele sabe que isso é importante, à medida que ele for melhorando e lançar a mão dessas ferramentas super importantes, eu não tenho dúvida, aliás, a ciência não tem dúvida de que ele vai ter uma melhora muito mais rápida aí dessa super doença que é difícil e incapacita, e os pacientes sofrem muito, os familiares sofrem muito, os amigos sofrem muito, os pacientes que têm depressão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima.